Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo Pablo Marçal. Quando a gente lançou o episódio pela primeira vez, lá em 2022, a gente tava nervoso pra gravar. Ele mandou mensagem pra mim e falou assim: calma, eu tô aqui. E deu certo. Conosco mais uma vez as professoras Lu Fatim, professora Raíssa Pavon, conosco aqui mais uma vez, convidada super especial. O Bini e o Anthony furaram hoje, sábado 10 de fevereiro, foram pular carnaval atrás do bloquinho. A gente vai encontrar o corpo deles numa vala na quarta-feira de cinzas. Mas hoje a gente queria discutir um assunto que tá dando aí algumas discussões bem interessantes, que é o novo aparelho da Apple, o Apple Vision Pro. E por que a gente quer falar sobre ele? É porque é uma novidade eletrônica? Não. É porque quer queira, quer não, sempre que você tem uma nova tecnologia disruptiva, você traz novas questões que precisam ser discutidas no campo do direito. Questões de comportamento, questões de relação humana, questões de privacidade. E para isso a gente trouxe esse time aqui que é especialista, que ama LGPD também, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, meninas, como é que vocês estão? Esse time que ama LGPD, você faz parte? Não. Tudo ótimo, eu trouxe o neném de novo, tá aqui, daqui a pouquinho ele tá fora. O João, nosso quarto membro no horário. O João, titularzinho de dados. Coitado. Tudo ótimo também. Feliz em estar aqui de novo, pré-carnaval. Um tema muito legal. E é isso aí, pessoal. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @control_alt_law, lá no Instagram e no YouTube. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @antony.adv, @oluisbino. Segue também o perfil da nossa convidada, @raíssavpavon, certo? Certíssimo. Raíssa V. Pavon. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Produtora. Segue eles lá no @talk.br para você conhecer mais um dos melhores espaços de podcast do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um podcast que é produzido com o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, e com apoio também do pessoal da Parque Office Brasil. Parque Office Brasil que está ali no edifício Evolution, na Avenida Afonso Pena, 7º andar, 15º andar, espaços de coworking excelentes para o que você precisar. É isso aí, gente. Bem, o Apple Vision Pro chegou e quando a gente gravou episódios para falar sobre metaverso, realidade aumentada, etc e tal, a gente sempre esbarrava naquele problema da limitação do hardware, né? Ninguém queria usar o MetaQuest ou usar outros óculos que você tinha à disposição no mercado, porque era um trambolho. Não dava para você usar aquilo no meio da rua, não dava para você usar aquilo no seu dia a dia, você usava aquilo em casa, como era um desktop. E aí a gente chegou a comentar que talvez a Apple conseguisse mudar esse paradigma, e parece que deu certo. Estão se multiplicando agora os vídeos das pessoas usando o óculos na rua. As pessoas estão andando e estão usando. Vocês não estão achando isso um pouco bizarro, não? Quando começaram as primeiras... não a primeira divulgação, mas as primeiras imagens do pessoal no metrô, enfim, fazendo... tem uma frase que sempre me marcou muito. Acho que foi em alguma aula da pós-graduação, enfim. Que dizia assim... o homem molda a tecnologia da forma como ele quer. Mas a tecnologia molda o homem depois que ela tá pronta, né? Então, assim, isso a gente percebe em vários lançamentos. Então, assim, a finalidade é uma, né? Eu quero ter essa maior interação e tudo mais. Só que aí o comportamento acaba sendo moldado e fica esses condicionamentos estranhos, né? Que a pessoa fica, não, mas pra pessoa que tá usando, tá super normal. Pra pessoa que tá vendo, não tá nada normal. Então, é sim um pouco estranho essa dinâmica. Dá um pouco de medo, porque a gente já esperava que fosse, né, era uma aposta nossa, que de fato a tecnologia fosse se desenvolver a ponto de tornar mais usável, de trazer para o cotidiano, né, do indivíduo a possibilidade de explorar isso. Só que isso não vem acompanhado das reflexões necessárias à utilização dessas ferramentas todas, porque as pessoas estão pensando apenas nos benefícios, o que isso vai facilitar?
na minha vida, né? Mas será que pararam para pensar no que isso transformaria o indivíduo enquanto membro do seio social? Essas reflexões de cunho sociológico, filosófico, psicológico são as que mais me assustam, assim, porque a gente não vê as pessoas falando disso. Porque a gente pode estar diante, por exemplo, de questões que podem ser levadas a descolamento da realidade, ou pior ainda, fuga da realidade. A pessoa que fica muito tempo hiperconectada, acelerando aquele processo de hiperindividualização que o Lipovetsky já falava na obra dele. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente notar, e que a gente poucas vezes a gente vê o pessoal discutindo, é que a gente já passou por uma situação parecida com essa quando a gente vivenciou a revolução móvel em 2007. É uma situação idêntica ao que a gente está vendo acontecer agora com a Apple Vision Pro. Em 2007, se você for puxar da memória, as pessoas usavam a internet nos seus computadores, desktop, notebook. Já existiam smartphones. Você tinha o BlackBerry, você tinha Palm-Treo, o Sidekick, você tinha Nokia N95, Motorola E3, Nokia E8, tinha um monte de Q11, Motorola Q11. Você tinha smartphones na época. E você já tinha internet. Só que ninguém acessava a internet pelo smartphone. Por quê? Aquela questão que a gente levantou, a experiência do usuário. A experiência do usuário era horrível com o smartphone. A experiência do usuário era terrível com o smartphone. O que aconteceu em 2007 que serviu de revolução? O lançamento do iPhone. Um telefone que era só tela, que tinha suporte a multitoque. O pessoal até torceu o nariz. O Steve Ballmer, que era um dos responsáveis pela Microsoft na época, acho que era o CEO da Microsoft na época, até riu, disse não, ambiente corporativo que é teclado no celular, isso aí não vai dar certo nunca. Só que em pouquíssimo tempo, todas as empresas começaram a copiar o mesmo formato de celular. 1 ano, 2 anos depois, chegou o 3G, que era uma velocidade maior para a internet móvel. Daqui a pouco estava todo mundo acessando a internet pelo celular. E como... Até teve o da BlackBerry que não deu certo. Sim. De touch. E era terrível, assim, você observar que mudou-se um paradigma, mudou-se um comportamento. E como que isso impactou a sociedade, principalmente o direito? As pessoas passaram a ficar mais tempo conectadas. Antes você conseguia mensurar o tempo médio que a pessoa ficava conectada online. Por quê? Porque se ela quisesse acessar o e-mail, um chat, uma coisa, ela tinha que sentar na frente do computador e mexer no computador. Terminei, eu levanto, saio e pronto, me desconectei. Com o celular não, ela passou a ficar 24 horas conectada. Acordava lendo notificação, dormia lendo notificação. Mais tempo conectada, mais relações jurídicas estabelecidas, mais conflitos, mais coisas por direito a receber. Novas questões foram sendo apresentadas, inclusive privacidade, direitos autorais. E aí, quando a gente vê isso acontecendo com o Apple Vision Pro, é o mesmo caminho. Quer dizer, você tinha óculos que ninguém usava antes na rua, agora estão começando a usar na rua. Quer dizer, vai deixar de ser um produto de nicho que a pessoa usa 2 horas por dia no máximo, porque causa tontura, labirintite, um monte de coisa. E agora está sendo um acessório que a pessoa está usando no dia a dia, pode ficar até o dia inteiro conectado se quiser. E como é que ficam as questões de privacidade? Como é que ficam as questões das relações humanas? Como é que fica a questão da hiperindividualização, da fuga da realidade? São esses os pontos que as pessoas não enxergaram ainda. As pessoas não enxergaram. E você levantou um ponto muito interessante dessa questão do uso da internet ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, lá quando você começou a sua pontuação lá, 2006, 2007, a gente usava o computador para escrever um texto, ler um e-mail e ponto. Né? Não tinha todos esses aplicativos. Essa não era... Não se falava tanto, né? Ou acho que nem se tinha ainda, né? Era mais o YouTube, quem sabe, lá no comecinho. Mas aí depois, quando começaram a vir os smartphones realmente, não, a Apple lançou, e depois foi toda aquela corrida, enfim, para se alcançar, que vieram aplicativos de redes sociais. As redes sociais, em um primeiro momento, até lá quando surgiu o TikTok, bem mais para frente, o TikTok teve muito essa discussão com relação à criança e adolescente. Não, a criança está ficando o dia inteiro aqui assistindo vídeo do TikTok. E se você deixa, realmente, a criança fica boa parte do tempo dela na rede social. E aí, então, que começaram essas discussões, né? Porque começou a ampliar também as possibilidades, digamos assim, de atividades que o indivíduo pode fazer no computador.
Antes era mais restrito, eu tinha um limite, inclusive até limite de acesso à internet, era muito mais cara, né? Hoje não. Hoje é aquilo que você pontuou, todo mundo tem um smartphone. Pode ser melhor, pior, mas todo mundo tem o acesso à internet. E as relações sociais, comerciais, também ficaram, a maioria delas, exclusivas na internet. Tanto é que quando surgiu aquela questão de, não, da usina hidrelétrica, né, de, enfim, de pegar os cabos ali submarinos da internet, todo mundo ficou, nossa, mas vai parar tudo. Porque hoje, se você parar para pensar, tudo que a gente faz é pela internet. Então, essa nossa, partindo de uma perspectiva sociológica, essa ligação é quando a gente fica preso a um instrumento, né, tecnológico, já vem de muito em todas as nossas áreas, né, de atuação social, digamos assim. Eu fico preso no trabalho. Se cai a internet no trabalho, o que eu vou fazer? O sistema do TJ é todo online. Ai, não dá para protocolar, não dá para fazer isso. Ou em uma grande empresa, né, um banco, sei lá. Não, invadiram os servidores do banco. Puxa, agora olha o trabalho que deu, né? E quanto mais a gente começou a usar a internet, quanto mais aplicativos, mais dados começaram a ser coletados. A gente não tinha essa preocupação antes. Agora a gente tem, né? E são questões que o usuário, digamos assim, pelo benefício que ele tem ali momentâneo, bom, tô usando o Apple Vision Pro. Nossa, é super legal, super único. Ainda não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem. Eu vou colocar todos os meus dados ali, eu quero usar a maior funcionalidade dele possível. Então, não tem muito esse pensamento ainda de privacidade, proteção de dados, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer, que também volta muito naquilo que a gente sempre coloca de é preciso que exista uma cultura de proteção de dados, que ainda não existe. Né? Eu posso ter uma legislação, eu tenho uma autoridade nacional de proteção de dados, mas a conduta do titular, do usuário, ainda faz muita diferença. Né? E é algo que ainda está meio, digamos assim, um pouco vago para o usuário. Tá totalmente nebuloso, né? Totalmente Mas nebuloso. muito mais do que essa subserviência de nós em relação à tecnologia, me preocupa mais a hiperindividualização que o Rafa falou mesmo, né? É o ápice da pós-modernidade, que Bauman passou a chamar de modernidade líquida. Você tira o indivíduo de uma posição de uma peça de quebra-cabeça da sociedade, onde ele tem direitos e deveres, e ele passa a se considerar um indivíduo como se fosse isolado do seio social, né? É uma superlativização dos seus interesses individuais. Isso é preocupante, porque que sociedade a gente vai ter como resultado disso? Né? E esse tipo de ferramenta possibilita e reforça a hiperindividualização. Né? As pessoas colocam seus dados ali, alimentam aquela máquina, aquela engendragem de consumo, e aí o titular de dados, que é visto como um consumidor, não só em potencial, mas um consumidor efetivamente, puro e simples, um consumidor. E aí, além de alimentar essa máquina do consumo, ele alimenta também câmeras de eco ideológicas, ele alimenta online filter bubbles, ele alimenta vieses, né? Então, todo mundo passa a pensar de determinada maneira e acha que está todo mundo pensando daquele jeito, e que a opinião dele é que conta, e que não tem ideias diferentes. É preocupante isso, cara. O maior impacto da hiperindividualização é exatamente essa sensação de colocar o usuário no centro de tudo, né? Porque como você tem uma quantidade muito grande de dados sendo coletados para direcionamento de conteúdo personalizado a partir de um perfil traçado pelo Big Data, cara, a experiência passa a ser em nível pessoal. Eu vou entrar num YouTube, as sugestões de vídeo são para mim. Eu vou fazer uma pesquisa, eles vão fazer propaganda de produtos que me interessam. Eu quero ver um filme, as sugestões de filme são com relação aos gêneros que eu gosto. Resultados de pesquisa são em relação ao que você pesquisou Então, previamente. Agora, cara. vamos levar isso para um óculos de realidade aumentada. A quantidade de dados que provavelmente serão coletados vai ser altíssima. Eu já não estou mais falando só de dados de geolocalização, não estou falando só mais de dados, por exemplo, de pesquisa, dados não estruturados tradicionais como a gente conhece, sabe? Pesquisa, geolocalização, um filme que você viu, um aplicativo que você escolheu, instalou, etc.
Eu fico pensando na quantidade de dados biométricos que estão sendo coletados, que são dados sensíveis. Porque, por exemplo, em 2021, quando a Meta apresentou o projeto do MetaQuest 3, que na época eles estavam chamando de Oculus Pro ou MetaQuest Pro. O projeto original, ele trazia na blueprint dele 5 câmeras no aparelho, só que voltadas para o interior do aparelho, não para fora. Porque essas 5 câmeras, elas captariam todas as expressões visuais reações. do usuário. Era para captar as emoções do usuário. Para saber quando o usuário de fato gostou de algo que ele viu ou não, por exemplo. E até para você poder fazer uma renderização 3D de um avatar com emoções que fossem as mais fiéis possíveis às reais. Ou seja, eu teria o meu avatar no metaverso, eu tenho essas 5 câmeras voltadas para a parte interna do óculos. Se eu estou sorrindo usando o óculos, o meu avatar lá dentro vai sorrir também. Mas claro que não é só pra isso, né? É óbvio Assim, que não é só para isso. A gente está falando de sabe que coleta de... Pô, dado sensível, dado biométrico. Então, assim, a minha preocupação hoje, a primeira preocupação que eu levanto com relação ao Apple Vision Pro, no caso, e pô, a Apple vendeu pra caramba, bateu ali a meta de venda deles em 3, 4 dias. Quase, acho que foi umas 400 mil unidades vendidas. Me preocupa a quantidade absurda de dados que estão sendo coletados. E aí alguém pode até argumentar, mas tá usando a mesma conta Apple, etc e tal. Não é bem assim. Ele usa o iCloud, mas não a mesma conta Apple. Tanto que o Apple Vision Pro, para quem é brasileiro e tá querendo comprar um, já fica a dica, ele não é compatível com as contas brasileiras da Apple. Você tem que ter uma conta americana para poder acessar a loja de aplicativos do Apple Vision Pro. Cara, só isso já dá margem para uma quantidade de novos dados que vão ser coletados. É um aplicativo, é um aparelho disruptivo que tem uma natureza diferente do celular, do tablet, do relógio. Então a gama de dados que ele vai coletar também vai ser diferente. E aí a gente precisa estar atento a definições, por exemplo, da LGPD, a 13.709, para me dizer quais dados estão sendo coletados, para que estão sendo coletados, ou seja, qual vai ser a utilidade que vai ser dada para esses dados. Como é que está sendo feita? Como é que está sendo feito o tratamento desses dados? Porque enquanto eu estou usando, os dados estão sendo coletados. A coleta é feita em tempo real. Exato. A coleta é feita em tempo real. Ou seja, se o cara usou durante 1 hora, 2 horas, quantas centenas de dados não foram coletados nessa brincadeira? E ainda que exista um disclosure suficiente sobre a finalidade pela qual determinado dado está sendo coletado, no frigir dos ovos, aquele dado que foi coletado para X, como, por exemplo, alimentar as expressões do meu avatar, na verdade, vão alimentar outras funções, né? Que, a princípio, seriam um desvirtuamento do princípio da finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, vão acabar sendo utilizados para outras coisas. Se você já tem esse dado lá no seu banco de dados, lógico que a ferramenta vai usar para outras questões, né? E aí isso alimenta cada vez mais o teorema de algumas pessoas de que a LGPD daqui a pouco não vai mais ter efeito prático, a gente vai viver no Minority Report. É isso aí. Sabe o que levanta muito toda essa discussão? Aquela questão do corpo eletrônico. Porque a cada, digamos assim, a cada novo passo que a gente dá na tecnologia, mais dados são coletados. E mais eu tô presente, eu enquanto indivíduo, eu digo não eu, Raíssa, eu estou presente na esfera virtual. Né? As minhas expressões, os meus gostos, os meus gestos, né? Os meus dados sensíveis, a biometria facial, enfim, tudo. Então, essa questão que você pontuou, mas será que daqui a pouco a LGPD ou até mesmo a legislação civil, né? A gente não precisa nem entrar na LGPD. Será que ela ainda protege, né, por completo esse meu eu na esfera eletrônica? Porque, por exemplo, se a gente partir para uma perspectiva de direito do consumidor, é o que a Luísa colocou. Bom, o Apple Vision Pro não vai coletar meus dados só para ficar ali à toa, né? Ou qualquer outra tecnologia.
E esses dados podem ser utilizados para as mais diversas finalidades, como, por exemplo, traçar o meu perfil de consumo, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Mas como que eu faço para mudar esse perfil de consumo, se eu quiser mudá-lo algum dia, eventualmente? Se já não estiver mais atendendo, né? Se eu tiver essa necessidade. O nosso direito hoje talvez não abarque tudo isso, né? Os meus direitos específicos relacionados à minha personalidade, principalmente, na esfera eletrônica, né? Na esfera virtual. Então, talvez uma questão muito, muito latente também, além dessa da hiperindividualização, é essa questão que a gente coloca como a datificação do indivíduo. O indivíduo são dados, né? E o que é feito com esses dados? Será que eu realmente sou aqueles dados ou eu queria dar uma modificada, talvez, no decorrer do tempo? Então, essas são questões importantes serem levantadas também, né? O direito, ele é sempre atrasado, né? Primeiro acontece, depois vem e não tem como ser muito diferente, né? Porque as relações humanas, elas vão se modificando ao longo do tempo e o direito precisa correr o mais rápido possível para alcançá-las. Mas essas novas, digamos assim, configurações sociais fazem a gente pensar nessa perspectiva também. E é legal isso que você falou da datificação do usuário, porque se você for pensar bem, a Apple está coletando um volume muito grande de dados biométricos. Ela começou com o Touch ID, ou seja, ela coletou nossas digitais, ela passou para o Face ID, identificação facial, e para o Apple Vision Pro é um terceiro mecanismo de desbloqueio, que é a íris. Ou seja, a Apple pratica, para quem já tem o ecossistema Apple, a Apple já tem a sua tem digital, o seu rosto e a sua íris agora. Tem tudo. Eu fico até tonto de falar essas Tem coisas. tudo. É muita coisa, né, cara? Nossa, E assim, vamos puta deixar uma merda. coisa clara. Eu tenho certeza que vai pintar aquele comentário do tipo: ah, mas hoje todo mundo coleta seus dados. Você não quer que coleta seus dados, então vai morar numa cabana no meio do mato. Porque o Google faz isso, o Meta faz Vai isso. plantar seu próprio alimento na fazenda. Exato. né? Gente, a questão não é a gente achar ruim os dados serem coletados. A gente sabe que a coleta de dados hoje ela é inevitável na internet semântica. A internet semântica, a smart web, a web dos algoritmos, do big data, do capitalismo de vigilância, a gente sabe que não tem como não coletar os dados para mover o motor dessa nova economia que foi criada. A única coisa que a gente está alertando é que a gente quer que essa coleta seja feita dentro do que estabelece a normativa de proteção de dados. E de modo transparente. Exato. E essa transparência não é por acaso. Isso cita novamente aquela tecla que a gente sempre bate na questão do letramento digital e da conscientização. Por que as pessoas precisam de transparência? Elas precisam saber as consequências decorrentes da utilização massiva dos seus dados pessoais, inclusive sabendo que como consequência disso, também pode haver a manipulação das suas próprias ideias, que, a priori, o indivíduo considera elas como inatas e, na verdade, ele só está sendo manipulado a pensar daquela maneira. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo... Eu tenho, atualmente, eu demorei muito para me render, mas atualmente eu tenho uma conta no TikTok. E eu vejo bastante... questão de opinião política, sociológica, bastante coisa sobre geografia, Joe Rogan, etc., E eu me eduquei a curtir coisas que eu não gosto, para que eu não seja servida só de coisas que fundamentem o meu próprio pensamento. Então, eu faço questão de ver pontos de vista diferentes. Só que nessa ditadura de likes e curtidas, etc., as pessoas passam a curtir somente aquilo que elas gostam. E, de repente, o algoritmo passa a servir para elas só coisas que elas gostam, pontos de vista que resguardam os próprios pontos de vista delas. Então, eu passei a curtir essas coisas que eu não gosto para não correr o risco de ficar com uma visão totalmente deturpada da realidade, achando que o que eu penso e a minha opinião é que estão valendo. Mas quando a gente fala de consumo, preferências de consumo, eu ainda não curto as coisas que eu não gosto, porque eu não quero que fique me mostrando produto que eu detesto, que eu nunca compraria. Então, tá vendo? Até quando a gente tenta burlar o sistema, né? Então... Acaba não dando. Isso é legal porque vai dar vazão agora para um novo campo do direito, que é o neurodireito. Os neurodireitos. As pessoas... Tem gente que nunca ouviu falar disso.
mas que vai ser uma tendência muito forte nos próximos anos, principalmente agora com o crescimento de aparelhos, de realidade aumentada, a volta do metaverso, morreu, mas passa bem. E também agora com uma outra questão que a gente vai poder discutir até num episódio mais pra frente, se a gente quiser, Uhum. que é a questão do Neuralink, né? O Questão primeiro ser humano já recebeu o chip na Tem cabeça. um projeto de lei de Neurodireitos. proteção de dados neurais. Sim. Já fica a dica aqui. Quem tiver afim de um episódio sobre neurodireitos, a gente tem a convidada especial para falar sobre isso. A gente quer saber se vocês querem ouvir. Já tem uma pessoa em mente que é foda nessa área pra gente trazer para ouvir. Tem muita coisa rolando. Agora, o Apple Vision Pro ele tem o seu mérito, voltando agora no aparelho, de ter rompido aquela barreira geográfica, como a gente falou. As pessoas agora estão usando os óculos de realidade aumentada na rua. Ele conseguiu o que o Google Glass não conseguiu há muitos anos atrás. Só que assim, gente, o aparelho é feio pra caramba. Não sei se vocês gostaram. Ah, mas vai evoluir. É um daqui a pouco, trambolho. daqui a pouco vai ser um óculos igual o seu. Eu falo o seguinte, aquele lance de um cabo ligado na bateria pra você colocar a bateria no bolso, cara, se Steve Jobs fosse vivo, ele ia ligar pro Ele ia Pablo achar Marçal, horrível, não, né? ele ia ligar pro Pablo Marçal pra pedir opinião, aí o Pablo Marçal ia achar horrível, Ia Mas- fazer um. Aí ele ia super mandar refazer. ia mandar refazer. Não, mas falando sério, aquele lance lá, se fosse o Steve Jobs, ele não ia aprovar nunca aquilo, cara. Aquele lance de você fazer um cabo pra ligar na bateria, aquilo é terrível. Aquilo é um primeiro modelo, pra ser bem sincero. É. Eu tenho certeza absoluta que as próximas gerações, se não já na segunda geração, já não vai mais ter isso. Já vai ser um aparelho só, uma coisa só. Eu já tô vendo o pessoal fazendo uma mochila que esconda esse cabo e a mochila seja toda tecnológica e capa. super cara pra poder Uma jaqueta, vender né? junto. Uma jaqueta pra você jaquetinha. passar por Jaqueta. dentro. É. Assim como foi do copo Stanley, que fizeram a Foi. capinha pra você guardar as coisinhas. Cara, eu achei muito feio assim, e eu não achei muito prático, porque ele é muito trambolhudo, ele é muito grande. Só que o que a gente nota é que ele acertou onde outros óculos erraram. Ele não vai entrar de cabeça no metaverso, ele flerta com o metaverso. O foco principal dele é a realidade aumentada. E isso quando a gente fez o episódio com o Bernardo de Azevedo, a Parece gente que fica mais comentou. palatável pro indivíduo. Exato, a gente comentou isso no episódio com o Bernardo. A gente precisa amadurecer primeiro a realidade aumentada Eu lembro. para depois pensar no metaverso. Porque o metaverso tem aquelas 7 camadas, né? E a gente não alcançou. Metaverso das 7 camadas. Porque você não e tal. assusta a mente do caboclo, né? Você Exato. vai, calma lá. Esse a gente não chegou ainda. A gente tem experiência de metaverso, no máximo. Pode ser que o Apple Vision Pro amadurecido, com uma plataforma descentralizada, que isso talvez também seja importante. Não adianta o Meta querer fazer o metaverso do Meta, a Disney querer fazer o metaverso da Uhum. Disney. Tem que ser um troço que seja descentralizado, como é a internet que a gente usa. Ó, desenvolvedores, a gente quer Ready Player One, entendeu? Não é isso que vocês estão fazendo. Vamos mudar aí. A gente quer um troço aberto pra todo mundo. Vai lá, conversa com o Ernest Klein que ele tem umas dicas boas pra vocês. Então, assim, eu acho que tem chance do metaverso engrenar agora. Mas não acho que vai ser com essa primeira geração do MetaQuest. Eu queria que esse MetaQuest ele fosse mais parecido com aquele óculos da Ray-Ban. Qual? O aviador? É, o Ray-Ban Wayfarer, Wayfarer. que o Meta lançou. Ah, cara, é Ele um ficou óculos legal. que fica bem em todo mundo. Eu sou super a favor desse óculos. E é uma coisa que Não, você não tem usa quem e fique ninguém feio com o percebe, Wayfarer. sabe? É lindo. Então, entendeu? E é um óculos simples, comum. Mesmo que você faça uma bateria... Poxa, a tecnologia das baterias de estado sólido estão chegando no mercado agora, em 2, 3 anos no máximo. Ou seja, até a forma como a gente carrega os nossos aparelhos eletrônicos vai mudar. Então dá para pensar em miniaturização Já tá de mudando, componentes. Na verdade, um pouco. É. Exato. Né? Nem que tenha que carregar a bateria um pouco mais, ou como aquele óculos, aquele relógio da Xiaomi, né? Mas, enfim. Acho que daqui a pouquinho a gente vai ter um óculos igual o seu, o Wayfarer. pra Eu isso. acho interessante, cara, porque é muito trambolhão ainda. Muito trabalhão. Sair com aquele. Por isso que ficam estranhas as filmagens, né? Até pela própria estética dele. Parece um óculos de esqui, né? Não, e Parece um uma óculos de pessoa esqui. só usando aquele óculos, no meio de um monte de gente sem óculos olhando, de fato,
causa uma estranheza no, Causa no uma círculo estranheza. social, né? Vai me Então, causar mais estranheza quando for um monte de gente usando ao mesmo tempo e ninguém se falando. nossa. Eu acho que é uma realidade próxima também. Porque assim, a gente tá falando só do Apple Vision Pro. Tudo que a Apple lançou primeiro gerou uma tendência que o pessoal foi atrás. Foi assim com o iPhone, foi assim com o iPad, foi assim com o AirPods, foi assim com o Apple Watch e agora vai ser com o Apple Vision. Não vai demorar pra gente começar a ver visores de realidade virtual ou de realidade aumentada da Xiaomi, da Samsung, da Huawei, de outras empresas. Outras empresas vão entrar nesse mercado também. É uma E aí a barreira modificação. Até para ele ser mais acessível, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter acesso ao da Apple. Né? Outras empresas podem lançar uma tecnologia semelhante, mas um pouco mais acessível. É uma mudança brusca nas relações sociais, né? Então, Então, é isso que o pessoal não tá enxergando ainda. Porque o pessoal pensa assim, ah, mas o Apple Vision Pro custa 3.500. Mas quem disse que a pessoa só compra iPhone, por exemplo? O iPhone trouxe na esteira centenas de marcas que fazem a mesma coisa ou até melhor. O Apple Watch popularizou o smartwatch. Centenas de marcas de smartwatch foram lançadas depois. Tablet PC já existia, mas foi o iPad que revolucionou o mercado de tablets. Sim. O Apple Vision Pro ele pode revolucionar o mercado de óculos de realidade aumentada, como a gente conhece. Para outros concorrentes entrarem no mercado em breve, lançando aparelhos muito mais acessíveis que fazem a mesma coisa que o Apple Vision Pro ou até melhor, aí tudo vai ser uma questão de ecossistema. uhum. Se você tiver interoperabilidade entre os aparelhos, criando, por exemplo, um espaço de metaverso descentralizado por uma plataforma como o Spatial, não vai importar o aparelho que você usa. Não. Se você tiver, tá ok. E aí começa a hiperindividualização, os relacionamentos líquidos e superficiais, o problema da fuga e deslocamento, descolamento da realidade. A minha preocupação maior é essa. Fora problemas psicológicos que acabam se agravando no corpo social também, que hoje já são grandes problemas, mas acabam que nesse contexto afloram, né? Então, ansiedade, depressão, são todas questões que acabaram. As redes sociais acabaram potencializando bastante, principalmente criança e adolescente, né, que ainda está no processo de formação. Obviamente que não é o único fator, não é essa a questão, mas também é um ponto que preocupa, né? Até mesmo não só digamos assim, por essa segregação, né, essa individualização, mas também por uma questão em um primeiro momento, eu vejo como uma separação social mesmo, né? Quem tem, quem não tem. O que eu faço até que outros cheguem no mercado e o que eu não posso fazer se eu não tenho, né? Então acabam se criando bolhas cada vez mais fechadas mesmo, Uhum. né? Então eu não faço parte desse contexto, porque não tem como eu fazer, e aí isso acaba gerando ansiedade, gerando todas essas consequências que também acabam não sendo muito pensadas na hora que o negócio tá bom, né? Assim, nossa, é super legal, lançou um produto novo. Só que esses problemas que vêm atrás são importantes também. Isso a curto prazo, né? Agora, a longo prazo, todas essas questões que a gente abordou de descolamento da realidade, modernidade líquida, hiperindividualização, esse relacionamento do indivíduo com a sociedade vai ficar totalmente comprometido, né? Porque cada vez mais olhando para si e tendo uma tecnologia que fortalece esse em si mesmar-se, a gente deixa a sociedade capenga, né? Então, os seus deveres vão deixar de existir, vão ficar em segundo plano e cada vez mais você vai pleitear direitos achando que você os tem cada vez mais devido a essa hiperindividualização. Foda. Você sabe um ponto só? Desculpa. Não, fica tranquilo. Teve uma época que teve uma grande discussão relacionada à estética com os filtros do Instagram. Filtros do Instagram. Isso. Lembra? É o estragão. Com o estragão. E aí, mas o que acontecia? Os indivíduos procurando cirurgiões plásticos, porque eu preciso ficar daquela forma porque eu me identifico com aquela forma. Eu me olho no espelho e não me reconheço, eu quero ser daquela forma. E eu vi um vídeo do Apple Vision que era até engraçado você colocando um filtro no seu marido ou na sua esposa pra deixar ele, por exemplo.
A cara do Leonardo DiCaprio, a cara do Pablo Marçal, sei lá. App de deepfake não é pro Vision Pro, já Gente, pensou? o deepfake que você deseja, sabe? Mas você já Meu pensou Deus. do tamanho do problema social que isso traz em um contexto de... Não, isso aí não é o Já é problema, isso é fraco. solução, Raíssa. Em alguns casos pode ser a solução. Mas você viu que negócio doido? Só que a Muito solução só louco, dura até cara. enquanto dura a bateria. Tem sentido, depois você volta enxerga de pra jeito realidade. diferente. Cara, é a chamada disforia de imagem. Completamente. A pessoa, ela Isso. fica completamente descolada da própria... É o descolamento da realidade. A pessoa não quer aceitar que ela é daquela forma, ela não quer aceitar a própria realidade, ela não quer aceitar onde ela tá, porque o virtual é mais legal, o virtual é mais divertido. E isso a gente já vê acontecer, por exemplo, com jogos eletrônicos, com o vício na internet. Sim. Não é uma novidade, não é algo que o uso desse tipo de equipamento vai trazer. Uhum. A Organização Mundial de Saúde já classifica o vício em jogos eletrônicos e o vício na internet como doenças. E aí, será que a gente não vai estar meio que potencializando uma nova forma de vício? Ou será que de repente não vai ser só um gimmick que as pessoas vão usar um pouco, vão ver pouca cansar. utilidade, vai cansar, vai deixar de lado? A gente não sabe, vai depender do que a tecnologia vai desenvolver e trazer pra gente num futuro próximo. Sim. Não, e já é vício, né? Eu não sei vocês, mas se eu esqueço o celular em casa, eu volto pra buscar. A gente Eu é posso não voltar pra dependente. buscar minha carteira, mas eu volto pra buscar o celular. Na hora de dormir, eu preciso dar uma zapiada. E eu ainda me considero um pouco uma pessoa dotada de um pouco de autocontrole, mas tem horas que eu vejo, gente, não, pra quê? Não tem necessidade de tanto, É. né? Eu visitei com a Liga do Bem um local de recuperação de adictos e muita gente ali, adicto a álcool, droga, etc. E me surpreendi que tinha um menino com vício em jogo. E não tinha onde colocar. A gente é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eles não tinham onde levar esse menino. E ele tava num nível de vício em videogame absurdo. Colocaram ele junto com os adictos em drogas para tentar recuperá-lo. Ele ficaria 1 ano nesse local, afastado do videogame, trabalhando, e no caso era uma instituição religiosa, trabalhando e rezando e longe do videogame para ver se descolava um pouco daquilo. A gente ainda não sabe como cuidar dessas pessoas. E, na verdade, a gente não sabe como cuidar da gente, né? Porque, ó, nós três aqui estamos com o telefone. A gente vai atender alguém agora? Não, no meio da gravação? Não, mas o telefone tá aqui. Vai que aparece uma emergência, Uma né? emergência. Eu não sei se é no Privacidade Hackeada ou em algum outro filme que trata desses mesmos temas que aparecem pesquisas. Agora eu vou... Qual que é aquele outro, sem ser o The Privacidade? Social Dilemma. Isso, o Dilema das Redes. Dilema das Redes. Acho que é no Dilema das Redes que ele coloca aqui. Usuário, eu lembrei porque você colocou. Usuário, a gente só denomina usuário de substâncias entorpecentes e usuário de rede social. Ele não é um outro nome, outra identificação, é usuário de rede social, porque de fato, tanto a substância entorpecente quanto a rede social e as tecnologias jogos, a gente pode incluir tudo, viciam realmente. E por isso são usuários. E por isso tudo, eu acho assim, dá até medo da gente pensar na realidade, né? É por isso que tudo é pensado, né? Toda nova tecnologia, obviamente, é pensada para que, de fato, a gente fique viciado. Essa é a intenção. É a engenharia social por trás disso. É o ou capitalismo de vigilância. engenhosidade Capitalismo de vigilância. Essa é a intenção. A intenção não é facilitar o meu dia a dia, não é que eu, enfim, que eu consiga fazer as minhas coisas. É que, de fato, eu fique dependente daquela nova tecnologia. E é o que acontece. A gente é dependente. Não é por acaso, é pensado por acaso. de fato para criar essa relação de codependência. A Julia Roberts fez uma gravação, um desabafo esses dias. Ela postou uma foto com a sobrinha dela jogando baralho, ela estava super sorridente, um momento de família bacana que ela quis compartilhar na rede. E todo mundo foi comentar, criticando a aparência da Julia Roberts, que é uma mulher de 50 anos que envelhece como todo mundo. E ela ficou indignada, como as pessoas começaram a brigar por aquilo. A maioria falando mal da aparência dela, algumas defendendo por serem fãs. Ninguém falou do momento, da alegria que vinha da foto, do momento compartilhado em família, etc. E aí ela fez a seguinte reflexão: eu tenho 50 anos e aquilo mexeu profundamente comigo e me fez questionar
que essa indústria tem por trás algo que alimente esses likes e curtidas. Agora, e se eu tivesse 15 anos? Que impacto isso teria sobre o meu psicológico? A gente meio que já sabe a resposta. A gente fez um episódio inteiro sobre isso, inclusive. Não, e só, eu acho que é um pouco. E aprofundando um pouco mais, pegando isso que você falou, o que acontece é que o indivíduo que acabou de nascer nem sabe que ele já está sendo exposto, mas ele está sendo exposto, né? Você tem a sua consciência, né? Você, enfim, conhecimento. Mas, por exemplo, existem. Isso a gente vai muito para o campo de pessoas mais famosas, públicas. Bom, eu vou fazer um Instagram para o meu bebê, para minha criança, e ali todo mundo pode acompanhar todos os passos, desde o Desde o ultrassom. Tem. Só que quando esse indivíduo tomar consciência que ele foi exposto. Será que ele queria ser Será que ele tá exposto ou afim? não? Né? Então, enfim, tem todos esses pontos. E os dados já estão lá, né? Já foram, estão em algum lugar. E depois, para reverter essa situação, né? E pensem, o nosso perfil, digamos assim, os nossos dados começaram a ser coletados a partir de uma certa idade, digamos, né? Pensa do indivíduo que começou desde o nascimento dele, pensa o perfil perfeito que esse indivíduo vai ter na esfera virtual, tudo dele É totalmente vai Black ser Mirror isso aí. mapeado. Totalmente. Tom Completamente. Cruise, vem aqui. Pessoal, então assim, a gente tá usando o Apple Vision Pro praticamente como um pretexto para retomar uma discussão que a gente já fez, por exemplo, também naquele episódio dos wearables, quando a gente falou sobre a tecnologia vestível, que tá cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente vai ter óculos inteligente, a gente vai ter relógio inteligente, o pessoal já fala de roupa inteligente, só que tudo isso envolve uma quantidade colossal de dados que estão sendo coletados. Só que se a questão fosse só a coleta de dados, você ainda consegue resolver bem ou mal uma normativa de proteção de dados, letramento digital, etc. A minha preocupação maior ainda diz respeito à transformação das relações humanas como a gente conhece. Sim. E não adianta, mas o que isso tem a ver com direito? Gente, direito é uma ciência social aplicada. O direito se constrói a partir das relações humanas. Se você muda o paradigma das relações humanas estabelecidas no meio digital, você também vai estar mudando a forma como o direito regula essas relações. E aí você pensa, você tem uma fuga completa da realidade. Um pai que, por exemplo, adquire um vício na internet, um vício em jogos eletrônicos ou um vício em realidade virtual e deixa, por exemplo, de prestar alimentos ou assistência material básica aos próprios filhos. Ou o pai que muitas vezes, para ter paz, larga o filho na realidade virtual para poder trabalhar tranquilo. Abandono virtual. Né? Exatamente, a gente está falando aí de um abandono virtual, como você bem falou. Uma alienação digital, praticamente. Coisa que a gente já comentou aqui. Pai e mãe tem que saber o que o filho está fazendo na internet, pelo amor de Deus. E aí também a gente tem que ver como que as empresas também vão mudar a relação de consumo como a gente conhece. Porque hoje a gente tem no e-commerce muito marcante a presença de produtos. E existe uma presença também cada vez maior de serviços. Para a realidade virtual, para a realidade aumentada, pode ser que os serviços, pela primeira vez, ultrapassem a oferta de produtos. A gente vai ter mais serviços sendo oferecido do que produto. E aí, olha como o direito do consumidor vai ter que tratar com isso também. Porque vício de produto e vício de serviço são coisas diferentes para serem provadas dentro de uma relação jurídica. Vai acabar tendo uma justa posição, né? Que a gente ainda não A regulou. gente ainda não regulou. Exatamente. Então, assim, é para mostrar como as coisas elas são mais complexas do que elas realmente parecem ser. O leigo, ele observa assim, e o leigo, poxa, é o cidadão comum, é o consumidor. Ele enxerga assim, pô, é mais uma nova tecnologia que está entrando no mercado. Legal. Mas para o cara que estuda, por exemplo, sociedade digital, para o cara que conhece, por exemplo, as câmaras de eco do Parisier, conhece os relacionamentos líquidos do Bauman, conhece hiperindividualização do Lipovetsky, você olha aquilo e você fala assim, cara, pode ser um estopim para algo novo. E tudo que é novo impacta de alguma forma em um certo nível.
E aí a gente vai ter aquele nosso direito reativo de novo, né? Tentando correr atrás da regulação depois que o estrago já aconteceu. Será que já não é o caso da gente já começar a conduzir as discussões em torno dos neurodireitos desde já? A gente tentar se antecipar um pouco, né, pelo menos? E o que preocupa também nesse contexto todo é que há algum tempo a sociedade sempre ela é dinâmica, as relações sociais sempre se alteram. Só que parecia que essas alterações demoravam mais para acontecer. Parecia que o tempo passava mais devagar. Então, o direito, ainda que não socorresse no mesmo instante, ele ainda dava conta. O que acontece agora com as novas tecnologias e essas questões sociais postas é que as coisas acontecem muito rápido. Então, é muito mais difícil para o direito acompanhar essas alterações. Então, isso preocupa também. Então, a gente está tendo uma discussão aqui, a hora que você vê, já surgiu uma outra ali decorrente dessa. Só que essa aqui ainda nós não regulamos. Então, essa velocidade também importa. A velocidade de alteração das relações sociais também precisa ser levada em consideração quando a gente trata dessa perspectiva. Uma coisa que você pontuou, você imagina a dinâmica com o Apple Vision Pro, que dá para você colocar um fundo, né? Você está num lugar diferente, mas você pode colocar um fundo. Você já imaginou o tanto que você vai, que o indivíduo, que o usuário fica Absurdo. alheio ao entorno dele? Família, trabalho. Ele fica ali num mundo enquanto ele estiver ali dentro. E outra perspectiva hoje é muito mais fácil a gente regular, por exemplo, o que a criança está vendo nas redes sociais. O Apple Vision Pro, obviamente, que vai ter, eu acredito que tenha regras específicas para uso de criança, adolescente, até do próprio dispositivo, mas é muito mais difícil o controle pelos pais. Porque ele tá ali dentro de uma realidade. O pai não consegue eu ver, não né? consigo ver o que ele tá vendo, né? E isso também é uma preocupação, né? Talvez não da esfera da perspectiva de proteção de dados e privacidade, porque a gente tem ferramentas, mais de uma perspectiva social, né? De uma perspectiva ali de convívio, de formação da personalidade do indivíduo, para que ele possa, inclusive, se inserir na sociedade, participar dela e ter uma vida Nossa, eu plena. não tinha pensado nisso. É uma modificação nos limites do controle parental, que hoje em dia ainda são compartimentalizados de acordo com conceitos morais e éticos da sua própria família, né? Então, acaba que cada família busca incutir nos filhos, e netos e sobrinhos que educa seus valores adquiridos no seio familiar e de acordo com as suas Sim. experiências empíricas. Mas a partir daí, quando os pais perdem o controle parental, nem os valores daquela família estão sendo incutidos naquele indivíduo. Na verdade, ele está pegando valores que são decorrentes do de uma mundo folha. virtual. De um É. coletivismo. Um coletivismo. De um coletivismo. Isso é muito preocupante a longo prazo. Não, e o efeito de manipulação que isso pode ter É gigantesco. Eu me assusto muito, principalmente com a questão da fuga e do descolamento da realidade. Tem um filme do Christopher Nolan que é. Cara, o pessoal não gosta muito, mas pra mim é um dos meus favoritos, que é o A Origem. E tem Puta, uma quem cena, não gosta? É maravilhoso e esse tem uma filme. cena naquele filme ali que pra mim é claríssima a questão da fuga da realidade. Que é quando eles estão em Mombasa, eles chegam num prédio assim, que tem 8, 9 pessoas deitadas dormindo, sonhando. Que é a representação da fuga da realidade ao sonho, né? Uhum. E aí o protagonista olha pro responsável ali pela anestesia e fala assim, mas eles vêm todos aqui pra dormir? E ele responde, não, eles vêm aqui pra serem acordados. Porque eles já passam o dia inteiro dormindo. É a fuga da realidade. No sonho, que seria uma metáfora para o metaverso, eles têm um mundo ideal que eles podem construir da forma que eles quiserem, fazer o que eles quiserem. E aí você tem que encarar a realidade daquele seu emprego, de jornada de 8 horas, pegando trânsito pesado. Aí volta para casa. Aquela tua casa que você liga a TV, é só notícia ruim o dia inteiro. Você fala, cara, eu quero fugir um pouco da realidade. E só que isso vai se tornando um vício. Isso vai se tornando algo perigoso para a pessoa.
Quantos casos a gente já não viu, por exemplo, de pais viciados em jogos eletrônicos que deixaram o filho recém-nascido morrer de fome porque não deram comida pro filho? Jovem que fica 48 horas em Lan House na Coreia que morre de inanição. Esses casos graves voltados para a fuga da realidade já existem. E aí foi aquele questionamento que eu levantei. Não vai ser algo novo que vai ser trazido por esse óculos, mas é algo que pode ser agravado. Tem um vídeo que o pessoal mostrou como piada que eu falei, cara, é isso. O sujeito fala assim, quero ir no banheiro. Ele mostra a visão assim da privada num cubículo. Ah, daí aparece uma montanha. Aquele banheirinho feinho. Aí o cara senta na privada, o Apple Vision Pro abre assim o topo do Everest, assim, o topo da montanha, com um pôr do sol. Pra mim, esse vídeo é o que mais representa. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, o cara tá sentado na privada, mas o cara tá no topo da montanha, Dando vendo um o rolê. mundo, dando um rolê, assim, sabe? Falei, é esse tipo de coisa que começa como uma brincadeira, que se o sujeito não tiver um controle, pode levar para uma situação de dependência. É atrativo, né? Fora que a gente nem mencionou aqui, talvez a gente tivesse que trazer um especialista para falar sobre isso, mas os efeitos que isso acarreta no cérebro da Na pessoa. química do cérebro. Na química, com porque a gente certeza. sabe que quando a gente tem uma memória, é algo que já passou, a gente sabe que é do passado, mas quando a gente traz à tona, por meio de lembranças, quando a gente está conversando com alguém sobre aquele evento do passado, a gente ativa os mesmos sentimentos que a gente sentiu naquela época, né? Você começa a chorar e Você parece que acaba não tendo essa parece que foi lembrança, né? hoje, Você não consegue separar o que é passado do que é presente, né? E sabe outra coisa que me veio à cabeça? A população, digamos assim, em desenvolvimento biológico e psicológico, criança e adolescente, acaba sendo os mais afetados. E são parcelas da população que são a população economicamente ativa. E isso, conforme for a longo prazo, né, levando em consideração esses exemplos que você colocou, a gente vai ter um grande problema de mão de obra, de população economicamente ativa, Com certeza. né, de pessoas que não conseguem mais estar no mercado de trabalho, né, por questões psicológicas relacionadas ao uso dessas tecnologias, né. E isso gera um impacto tanto no Estado, Previdência Social, né, quanto para nós. Quem que vai prestar serviço, né? Quem Mão são de os obra prestadores? qualificada. Mão de obra qualificada, onde eu vou encontrar, né? Porque esse descolamento da realidade, problemas psicológicos decorrentes, tudo isso afeta o trabalho. Tudo isso afeta a mão de obra, né? E aí, como fica? E aí você vê a dicotomia, né? Por um lado, você não vai ter mão de obra especializada para poder trabalhar, mas por outro lado, a inteligência artificial que tá roubando meu emprego. E é isso. E aí? E aí potencializa a inteligência artificial, né? Porque, então, eu vou precisar de um sistema, se eu não tenho uma Vou precisar pessoa, automatizar vou algumas precisar funções. automatizar. Não tem uma pessoa capacitada. Tem um filme muito fofinho, que você pode assistir ele achando que é um entretenimento puro e achar fofo, ou você pode se chocar com a quantidade de questionamentos que surgem do filme. Inclusive, ele é um dos filmes indicados para você entender a modernidade líquida do Bauman, que é o Wall-E. Lembra do Wall-E? Então, é como se ele retratasse que o jovem fosse uma lata de lixo, só que ele não deixa de desempenhar seu papel no capitalismo de vigilância principalmente, que é o de consumidor. Então, ele pode ser um inútil, ele pode não ter um emprego, ele pode não exercer o seu papel social, de ser útil à sociedade, mas ele continua sendo um consumidor. Então, tá ok, ele ainda é uma chave importante pra gente, porque ele compra. E um grande consumidor, né? Grande. Fica aí a recomendação de filme. Nossa, a gente tá parecendo aquele povo aquele filme do Johnny Depp maravilhoso, que ele... Medo e delírio Não. em Las Vegas? Não, que ele transfere a consciência dele pro computador. Ah, eu sei qual que é. Nossa, eu adoro esse filme. Não Como vou que é o lembrar o nome nome? agora. Ele é um professor, parece que vai estar com a doença terminal. Ele tá com doença terminal e Eu sei vamos que ver, a filme gente que tem que é. indicar. Porque ele começa preocupado, mas enfim, ele consegue transferir a consciência dele pro... Calma. Que é uma coisa que, se a gente for começar a pensar nesses óculos de realidade virtual, cara, realidade aumentada, metaverso, etc., e a própria discussão dos neurodireitos, não é algo que tá muito distante da nossa realidade, não, viu? Pode falar.
Não, só pra voltar no filme. Transcendence. Ah, Transcendence. E aí tem uma galera que apoia o que ele fez, porque ele começa a trazer muito desenvolvimento para a sociedade, porque a inteligência artificial toma conta de tudo. E ele começa, sei lá, a fazer cirurgias, os robôs trazem capacidade física para as pessoas, o solo ele consegue alterar de modo digital também. E aí tem as pessoas que refletem pelo lado ético disso, né? E da subserviência do humano em relação à máquina e começam a ver os perigos. Aí aqui nesse episódio parece que a gente tá do lado do pessoal super preocupado, querendo desligar o Johnny Depp da máquina. Não, a gente não quer, assim, a gente tem, eu falei isso e vou repetir, não é que a gente é contra, não é isso. Estamos levantando preocupações que devem ser endereçadas antes que de fato surja um problema. Só isso. Acho que a nossa principal, acho que a gente tem um papel social aqui nesse podcast. Eu acho que é nosso dever, principalmente enquanto estudiosos do tema, de mostrar para as pessoas, leigas ou não, os riscos decorrentes de todas as temáticas que a gente traz aqui, né? Então, se elas querem aderir, ok, mas saiba das consequências. Então, porque você vê, o celular não foi uma coisa inofensiva, se a gente for pensar bem. O volume de dados que passaram a ser coletados depois que a gente teve a revolução móvel em 2007 e a chegada dos algoritmos, da inteligência artificial, etc., é muito superior à quantidade de dados que você coletava dos smartphones pré-2007. Você pegar um Nokia N95, um Motorola Q11, pô, não coletava nada de dados praticamente. Nem existia uma economia de dados por trás desses smartphones. Você pensava em telefones que simplesmente desempenhassem funções que atendessem a um público mais empresarial. Um celular que pudesse mandar um e-mail, um celular que pudesse abrir uma planilha, um celular que pudesse acessar a internet. Ponto. A revolução móvel trouxe facilidades? Trouxe muitas facilidades. Trouxe conforto? Trouxe muito conforto. Mas trouxe questões éticas que tiveram que ser discutidas no campo da lei. Mudou totalmente nossos relacionamentos. Proteção de dados, privacidade, mudou nossos relacionamentos, etc. O que a gente está vendo que pode acontecer com a Apple Vision, eu repito, é algo que a gente já viu acontecer. Não é algo novo. Tem potencial para trazer novos problemas, mas em termos de quebra de paradigma, é algo que a gente já acompanhou no passado. A gente só quer estar pronto para essa quebra de paradigma. Para não ser pego, por exemplo, com a calça na mão, como aconteceu com a proteção de dados. A gente só foi se preocupar em discutir proteção de dados depois que nossos dados já estavam na internet com todo mundo. Quer dizer, reativo, né? É o tal do direito agindo de forma reativa. A gente só foi se preocupar com proteção de dados depois que já foi feita uma farra com os nossos dados. Vamos nos preocupar com os neurodireitos e com as relações humanas antes que vire bagunça também. É só isso que a gente está falando nesse episódio. Sim. E, assim, só isso. parece... Só isso. O povo só desliga o episódio e joga o celular na privada. Calma, eu tô aqui. Calma. Não é muito só isso. Mas são discussões que não são confortáveis. Por isso não são... Muitos não querem ter essas discussões, né? Não é conforto. Quero ter, meu... Justamente pela hiperindividualização, todo mundo tá super acostumado a ter algo feito pra si. Tá no seu quadrado. Tá no seu Como quadrado. se fosse Eu não tenho bom desconforto. Em todos os sentidos, né? Ninguém tá ali pagando a internet pra ter desconforto. Você escolhe, você só recebe coisa que você tá afim de receber. Aí quando gera um desconforto que vai te trazer um benefício, Sim. eu não quero o desconforto. Não interessa o que ele me traga. Isso. Desconforto e sentimento de desejo, né? É difícil falar de tecnologia que as pessoas desejam, né? Não, eu quero ter essa tecnologia, então eu vou fazer de tudo para ter, né? E independente de que ela vai usar que dado que ela vai coletar, muitos não pensam nessa perspectiva pelo desejo de ter a tecnologia e de até se sentir incluído com ela, dentro de um determinado contexto social. Bom, se dentro do meu determinado contexto todo mundo está tendo o Apple Vision Pro, poxa, eu também vou ter esse desejo de ter, para ser incluído. E isso é questão social também, né? Questão sociológica, na verdade, né? De comportamento humano, que vem por trás das novas tecnologias. Tem um episódio do South Park que mostra bem isso. Que o Cartman queria um iPad e a mãe dele olhou assim, não, mas tem esse aqui, ó, o Toshiba, faz tudo que o iPad faz.
Rapaz, eu não vou reproduzir as falas, porque o Melhor horário não. não permite, o podcast não permite, mas mostra bem esse fetichismo da mercadoria. Não basta ser o óculos de realidade virtual, tem que ser o da Apple. Não basta ser o celular, tem que ser o iPhone, e por aí vai. Cara, e isso acaba fulminando coisas que são importantes para o desenvolvimento humano, né? O desconforto, que é uma dessas questões, e o momento de ócio. Porque o momento de ócio é onde, primeiro, a gente gera a criatividade, o tal do ócio criativo. Segundo, é no momento de ócio que a gente olha para si mesmo e vê se a gente está cumprindo o nosso papel enquanto indivíduo membro de uma sociedade. É nesse momento que a gente alimenta a nossa empatia, que a gente tem um vislumbre do nosso comportamento social em relação ao outro ser humano, que a gente sente a dor do outro. Agora, se você não tem um minuto de solitude nem de ócio, você não começa a se questionar se o seu papel social está sendo cumprido. E aí, talvez por isso as pessoas estejam cada vez mais estressadas e menos empáticas, só criticando online e deixando Indo de se na colocar onda, no né? lugar do outro. No momento de solitude, elas estão sempre acompanhadas por várias pessoas na rede social, estão no celular, enfim, o momento de solitude tô sem celular, não tô conectado, sozinho com os meus pensamentos para que eu possa evoluir enquanto ser humano. Isso é real. E aí, pessoal, considerações finais. Assistam Transcendence com Johnny Depp e me contem. É bom mesmo. Considerações finais. Não se deixem levar muito pelas ondas antes de pensar muito no nosso contexto, né? Enquanto pessoas. A gente precisa, como a Luísa falou, olhar pra gente. Né? Olhar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu tenho, o que eu não tenho. Acho que isso é importante quando a gente trata de indivíduo. E assim, principalmente para os jovens, isso. Não quero ser a tiazona falando, mas me desculpe, eu sou uma senhora grávida, então eu posso falar. A gente precisa questionar se a gente está sendo útil no nosso meio, sabe? Se a gente está sendo útil para nossa família, para o nosso emprego, para nossa sociedade. E aqui no assim, viés político zero, tá? Tô pensando aqui em nós como seres humanos. Nós fazemos parte de um corpo social. Então vamos questionar se de fato a gente está sendo membro dessa sociedade ou se a gente está sendo uma peça de um quebra-cabeça que está marginalizada e se individualizando cada vez mais, sem interagir com esse corpo social, porque a gente precisa disso, né? Nós somos seres, mesmo nós introvertidos, nós somos seres sociais, né? E a gente precisa interagir com o corpo social. É isso aí. Aproveitar aqui e já mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando a gente sempre. Mandar um abraço aí pra Raíssa Calegari, tá sempre acompanhando aí o podcast. Mandar um abraço também pro Carlos Jovelino, sempre também tá ligado quando sai um episódio novo, compartilha nosso material. Mandar um abraço pra doutora Eleodora Colasso, lá da Uniub, Universidade de Uberaba, também acompanhando o podcast. Mandar um abraço também, mais do que especial aí pra Lorena Panjota, também sempre acompanhando aí os novos episódios lá no Instagram, lá no YouTube, quando sai. Muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem mandar algum recado, quiser mandar alguma crítica, sugestão, acesse o nosso perfil no Instagram, @contra_out_law, pessoal. A gente está lá à disposição para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Lá no Spotify a gente também tem caixa de mensagens. Podem mandar lá, a gente publica as melhores nos episódios. Fiquem à vontade. E já nos sigam também nas nossas redes sociais, @control_out_law no Spotify e no YouTube. Também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music. É só você escolher o serviço que você mais gosta e continuar acompanhando as nossas atualizações. Siga nossos perfis também lá no Instagram, @rafaelchaia.dv, @lufatim, @raissavpavon, @oluisbino e @antonigama. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço a todos, um excelente carnaval, juízo e até o próximo episódio. Fui.